Parece que os pilotos de cruisers e os motociclistas de esportivas estão sempre em desacordo. Uma das principais razões para a fissura na comunidade de duas rodas é o descompasso fundamental na abordagem de pilotagem. Existe uma diferença notável no motivo que levou pilotos de cruisers ou de motos esportivas a subirem em suas motos inicialmente. Muitos pilotos de motos esportivas pilotam pelo amor à velocidade e pelo desempenho. Eles adoram pegar estradas sinuosas e testar os limites próprios e de suas motos. Eles adoram sentir o aumento dos ângulos de inclinação nas curvas e acelerar o motor até o limite nas retas. 16.000 RPMs é bem legal. Para muitos motociclistas de esportivas, é a busca por emoções em alta velocidade. Essas motos são um dos meios mais econômicos de vivenciar velocidades extremas e aceleração intensa. E esse é um grande fator motivacional para muitos motociclistas começarem a pilotar em primeiro lugar. Eles buscam a emoção de altas velocidades e o impulso de adrenalina. Muitos motociclistas de cruiser começam a pilotar por razões distintas. Para muitos motociclistas de cruiser, as motos são menos sobre velocidade e mais sobre lazer e relaxamento. Sair e sentir o vento nos joelhos é uma frase comum entre os motociclistas de cruiser. Eles gostam de sair, subir em duas rodas e se divertir em algumas estradas cênicas, sem enfatizar velocidades extremas ou curvas apertadas. Comparadas a carros comuns, praticamente qualquer moto parecerá rápida, e muitos cruisers com grandes motores V-twin produzem um torque surpreendente que pode ser emocionante, mas a maioria dos pilotos de cruisers não busca alta velocidade. Eles só querem sair da cidade, apreciar algumas vistas, curtir o ronco e o caráter de um motor de cruiser, talvez pegar algo para comer e se divertir. Ambas as abordagens para o motociclismo têm seu mérito, e eu pessoalmente passei a apreciar todos os aspectos da vida sobre duas rodas. Participei de diversas corridas agressivas e em pista com motos esportivas. Eu já pilotei algumas das motos mais velozes que existem. Já tive uma Busa Turbo e uma H2 construída, mas definitivamente há momentos em que também só quero pilotar pelo prazer de pilotar, sem ir super rápido. Às vezes um passeio tranquilo para apreciar a paisagem e experimentar a paz, sem os riscos de pilotar em alta velocidade, é exatamente o que preciso. Os pilotos de cruisers e motos esportivas buscam estilos de pilotagem muito diferentes, refletindo na ergonomia e na forma de condução de suas motos. O típico piloto de cruiser se sentiria como se pilotasse uma nave espacial alienígena futurista após montar em uma moto esportiva. As motos esportivas são feitas para corridas. Muitas delas são homologadas para fazer isso. Elas possuem guidões baixos conectados aos tubos de garfo, com pedais altos posicionados atrás de você. Isso coloca o piloto em uma posição super comprometida, quase sentado dentro da motocicleta. Isso tem várias vantagens para corridas, pilotagem em pista ou uma volta animada nas curvas, oferecendo mais controle sobre a moto. Por outro lado, as motos cruiser costumam ter controles de pé no meio ou à frente, onde as pernas ficam logo abaixo ou à frente deles. Com um guidão alto e inclinado para trás, pilotar uma moto cruiser é bem relaxante. Muitas motos cruiser enfatizam a ergonomia relaxada de pilotagem com a instalação de guidões grandes do mercado de reposição, como os Ape Hangers ou T-Bars. Algumas motos de turismo grandes possuem plataformas no lugar dos apoios de pé convencionais. Você já viu uma Harley Davidson com plataformas? Parece estranho colocar um piso com os pés e um pedal de freio que está literalmente ligado como um pedal de freio de carro. Essas motos são projetadas para conforto e pilotagem relaxada. Os pilotos de cruiser geralmente instalam pedais de estrada para manter os pés mais elevados, aumentando o conforto em longos trajetos. Os assentos de cruiser são mais confortáveis e geralmente possuem acomodações espaçosas para passageiros. Se não fosse pelo motor e as duas rodas, cruisers e motos esportivas pareceriam ser dois tipos completamente diferentes de veículos. Devido às diferenças no estilo de pilotagem e posicionamento nas motocicletas cruiser e esportivas, os pilotos desses dois tipos de motos têm pouco em comum quanto à relação com suas máquinas. Como esses pilotos pilotam suas motos de maneiras muito diferentes, há uma grande diferença no tipo de equipamento de proteção que usam. Independentemente do tipo de moto que você pilota, é preciso assumir o risco inerente de pilotar uma motocicleta. Motos podem ser perigosas. Não há realmente uma maneira de evitar isso. Assim, cabe ao piloto adotar ações para minimizar esse risco ao máximo. E uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é usando o equipamento de pilotagem adequado. Se você cair de uma moto, ter equipamentos de alta qualidade fará uma grande diferença no tipo de lesões que você pode sofrer ou evitar. Mesmo com esse conhecimento comum, motociclistas de cruiser parecem ver o equipamento de segurança mais como sugestão do que os de motos esportivas. A evitação do equipamento de pilotagem tem múltiplos aspectos. Muitos rapazes de cruiser pensam que, porque estão pilotando um cruiser, não vão atingir velocidades altas loucas ou fazer curvas acentuadas.
Eles provavelmente acreditam que um passeio tranquilo no campo é menos ameaçador à segurança física do que acelerar em rodovias, rolamentos ou motos esportivas. Infelizmente, não importa a velocidade, o tipo de moto ou a familiaridade com as estradas, sempre há o risco de cair ao pilotar. Motoristas negligentes, detritos na estrada como cascalho ou grampos, ou lapsos momentâneos de julgamento ou atenção do piloto podem ocorrer. Portanto, para muitos pilotos de motos cruiser, evitar o uso de equipamentos de segurança é simplesmente tolice. Eu acho que também há um elemento cultural nisso. Muitos pilotos mais velhos de motos cruiser simplesmente imitam, não apenas o equipamento, mas toda a cultura do motociclismo americano. Parece que todo piloto de Harley-Davidson foi impresso na linha de montagem. Eles têm o capacete, as botas de trabalho e a camiseta que usarão no verão. Se o clima estiver um pouco mais frio, eles usarão uma jaqueta de couro da marca Harley-Davidson, que provavelmente se parece mais com uma jaqueta de moda de estilo de vida do que com uma peça de vestuário classificada para segurança e projetada para proteção. Isso difere bastante dos pilotos de motos esportivas. Embora existam motociclistas que andam de shorts e camiseta, a maioria dos entusiastas sensatos de motos esportivas reconhece o risco e usa equipamentos de pilotagem apropriados, projetados especificamente para o motociclismo. Também há uma grande diferença nas expectativas dos pilotos de motos esportivas e cruisers em relação ao estilo do motor e deslocamento geral. Não é incomum que um cruiser tenha um motor que varia de 900 cc a quase 2000 cc. Se você vem do mundo das motos esportivas, 2000 cc soa absolutamente enorme. Mesmo uma superbike de 1000 cc geralmente produz cerca de 200 HP. Mas os motores de cruisers, especialmente os grandes V-Twins, refrigerados a ar, produzem potência de uma maneira completamente diferente. Um V-Twin refrigerado a ar, como os da Harley-Davidson, tem um curso muito maior que os motores de motos esportivas convencionais. Este longo curso cria muito torque imediato em baixas rotações, enquanto sacrifica enormemente a potência de topo que vem de um motor que pode girar mais de 6.000 rotações por minuto. A configuração do motor em motos cruiser e esportivas gera diferenças significativas na entrega de potência e no estilo de pilotagem. Então, como um grande V-Twin refrigerado a ar e de baixa rotação não pode girar muito alto e não produz muita potência de topo, conseguem utilizar um motor enorme, sem se tornar uma máquina de morte desajeitada. E por causa da normalização de motores a ar enormes, muitos motociclistas de cruisers old school têm uma compreensão realmente bizarra do tamanho da motocicleta. Os caras dos cruisers dizem, sem ironia, coisas como: "Oh, que bonitinha a sua 600 aí." Quando você vai pegar uma moto de adulto sem considerar que uma 600 tem 50 mais potência que o cruiser deles. Pesando muito, fãs do cruiser também são extremamente leais ao som do V-Twin. A Harley-Davidson está profundamente enraizada na cultura americana. Para muitos, motocicleta é sinônimo de Harley-Davidson. Dentre os vários elementos da identidade da marca e das motos que marcaram os corações e mentes dos suburbanos de classe média de costa a costa, um aspecto universalmente adorado pelos fãs dos cruisers é o som resmungão do motor V-Twin. Um V-Twin da Harley-Davidson ou um V-Twin métrico de 45 graus, projetado para imitar a Harley-Davidson, produz uma nota de escape bastante distinta de qualquer outra moto. Para os pilotos de cruisers, o grunhido rouco é o ápice das sensações auditivas. Afinal, algum deles já manteve um escape original em sua moto? Definitivamente não. E se for o caso, geralmente acabam com canos mais abertos e de fluxo livre para ter o som mais alto possível, frequentemente à custa de qualquer ganho potencial de potência. Canos retos ou escapamentos curtos podem, às vezes, roubar potência potencial da moto. Compare isso com o som estridente e de alta rotação de um motor, 4 cilindros, que pilotos de motos esportivas reconhecem como o topo dos ruídos de motor. Um piloto de cruiser aprecia o caráter de um motor V-Twin, enquanto um piloto de moto esportiva reconhece que um motor de 4 cilindros de alta rotação é uma representação de potência e desempenho. Uma observação importante é que os pilotos de motos esportivas têm uma gama mais ampla de motores disponíveis para eles nesses chassis. Existem motos com motores de 3 cilindros, V-Twin, V4 e o tradicional 4 cilindros em linha. Há também uma nova infinidade de motocicletas gêmeas paralelas que estão fazendo sucesso, como a RS 660 e a R7. Então, para os pilotos de motos esportivas, você tem mais uma gama de configurações de motor, enquanto as cruisers são quase sempre V-Twins, com as raras exceções de algo como uma Triumph Rocket 3 ou uma Yamaha VMA-X. Os pilotos de cruisers geralmente são mais velhos que os de motos esportivas, embora reconheça que nem sempre seja o caso. Embora existam pilotos veteranos de pista acima dos 50 anos, que ainda arrasam em motos esportivas, em média, a demografia dos pilotos dessas motos tende a ser um pouco mais jovem. As motos esportivas atraem pilotos jovens por diversos motivos.
As motos oferecem emoções em alta velocidade, estilo agressivo e vigor juvenil. Pilotos mais velhos cresceram apreciando as V-Twin, tendo afinidade por esse estilo de pilotagem, ou se afastaram das motos esportivas conforme envelheceram. Muitos pilotos de motos esportivas reconhecem, eventualmente, que o conforto na moto proporciona uma experiência de pilotagem mais positiva do que buscar a velocidade máxima. Pilotos de motos esportivas podem migrar para motos naked ou abraçar o estilo de vida adventure. Ei, olhe para mim. Eu tenho um Touareg 660 na garagem agora. Outros podem se interessar por cruisers, conforme envelhecem e buscam um estilo de pilotagem mais tranquilo, ainda aproveitando a vida sobre duas rodas. O público de cruisers geralmente é um pouco mais velho do que os pilotos de motos esportivas. As motos esportivas nas ruas são realmente um jogo para jovens no final do dia. Por fim, pilotos de cruisers e motos esportivas têm abordagens distintas para passeios em grupo. Se um passeio em grupo é composto principalmente por cruisers, será um passeio bem tranquilo. Um grupo de motociclistas com jaquetas de couro passeia pelas ruas em suas cruisers, fazendo barulho até parar em um gastropub. Lá, admiram suas potentes motos enquanto bebem cervejas geladas. Os passeios em grupo de motos esportivas podem ficar mais intensos e têm uma má reputação atualmente. Sempre tem os jovens squids tentando se destacar nas curvas e se exibir entre o grupo. Comportamento típico de macho alfa ali. Normalmente, há uma ênfase muito maior na velocidade e pilotagem técnica em comparação ao passeio tranquilo dos cruisers. Passeios em grupo de motos esportivas contarão com os típicos squids de rua que querem se exibir, correr na estrada e empinar rodas pela cidade. É mais comum ver um grupo de motociclistas de esportivas dividindo a pista na rodovia do que um grupo de cruisers. Uma cruiser provavelmente é lenta e grande demais para dividir a pista, mas você entendeu o que quis dizer. As diferenças de comportamento entre motociclistas de cruisers e esportivas em grupos provavelmente se devem bastante à diferença de idade entre eles. Motociclistas mais jovens, principalmente em grupo, podem ser muito mais caóticos quando a mentalidade de turba de testosterona entra em ação. Combine isso com a coragem Kodak das câmeras de ação, e você verá comportamentos excessivos. Enquanto os motociclistas dos cruisers usam os passeios em grupo como pretexto para se reunir no bar e conversar sobre família e outros assuntos. Obrigado por assistir até o fim. Claro que tudo isso é muito matizado, e há muitos motociclistas que apreciam diferentes tipos de motos e estilos de pilotagem. Então não leve isso tão a sério. Se você tem uma moto cruiser e uma esportiva, comente abaixo. Adoraria ouvir você. Inscreva-se se curtir o conteúdo. Para conteúdo exclusivo e a chance de ganhar uma Ninja 500 SE 2025, acesse yaminoob.co e veja as regras de associação e participação. Valeu por assistir. Até logo. Fato. Leva 90 dias para uma gota de água percorrer todo o rio Mississippi. Adeus. Continue assistindo Yaminoob.